Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, é um livro que nos leva a grandes reflexões. Ele nos mostra a homeopatia, como que ela funciona, de que forma que ela age, e também nos mostra como que as nossas atitudes do dia a dia interferem na nossa saúde, provando desta forma que as leis divinas agem em cada um de nós. E a todo momento nós estaremos sob o jugo dessa lei, que nos convida a grandes reflexões e principalmente a direcionar nosso caminho para um processo de reeducação do nosso espírito, para um processo de realinhamento com o bem. Portanto, entender esse livro vai nos levar a entender como melhor seguirmos as leis divinas e como melhor possamos estar na nossa próxima encarnação, se soubermos aproveitar bem essa que nos foi dada aqui. Nossas lutas interiores. Ao estudarmos os sintomas dos remédios homeopáticos e buscarmos subsídio na psicologia transpessoal, nas filosofias espíritas e espiritualistas, fica bem evidenciado que a ira, a rebeldia e os ressentimentos geram no organismo energias deletérias que se tornarão substâncias tóxicas, criando toda uma condição de agravamento do terreno já comprometido por um passado de paisagens nebulosas. Portanto, quando a gente vai estudar a homeopatia e tem conhecimentos espíritas, a gente começa a ficar em uma dúvida. É karma que existe ou um sistema de saúde que não atende às nossas necessidades? Mas, quando a gente entende que nosso passado teve paisagens nebulosas, é para cada um passar nessa vida o seu quinhão, aquilo que faz necessário para o seu processo evolutivo. Portanto, dentro desse processo evolutivo de cada um, nós precisamos estabelecer as nossas metas, estabelecer o nosso padrão e sabermos então que todos nós passaremos por determinadas etapas, por determinados pedaços necessários ao nosso processo evolutivo, necessário que aos passos em direção ao nosso futuro melhor. Portanto, uma série de mecanismos existem nas leis divinas para nos botar nesse caminho, para nos tolher de qualquer atitude equivocada, relembrando o passado ou caindo nas mesmas trâmites negligentes do passado distante. Portanto, quando a gente vai deparar aqui com as nossas reações, com as nossas possibilidades, a gente então tem que fazer as devidas reflexões para que a gente tenha o entendimento de que podemos ser melhores, podemos ter mais saúde, podemos buscar uma vida melhor já nessa vida aqui. Ninguém tem que sofrer nessa vida aqui. Sofrimento é uma opção. Se você se predispõe a se tratar com homeopatia, você vai aliviar vários de seus sofrimentos. Mas se você negligenciar a parte divina, se você negligenciar a parte espiritual, você então cairá de novo na linha de sofrimento. Portanto, nós temos que saber escolher de que lado nós estamos, qual caminho que nós queremos seguir. Se a gente optar por evangelho mais homeopatia, significa que teremos mais saúde, mas também teremos muito mais responsabilidade. A responsabilidade vem quanto mais conhecimento, mais discernimento você tem. E é isso que a gente propõe a mostrar no livro, e é isso que a gente propõe a mostrar, que ao longo da nossa caminhada nós estaremos sempre desenvolvendo esses dois e ampliando esses dois conceitos, consciência e responsabilidade. Esse somatório de situações pode resultar em um arranjo comportamental com altas intoxicações pelo ódio, levando a pessoa a tomar uma série de atitudes desumanas ou a eclosão de um tumor ou qualquer outra forma de adoecimento autoimune. Portanto, nós somos o somatório de nós mesmos, daquilo que pensamos, daquilo que sentimos, daquilo que conquistamos, daquilo que construímos. Parece um jogo de palavras, mas é aquilo que acontece ao longo da nossa vida. De que lado nós estamos, de que lado nós queremos estar, como nós estamos construindo o nosso futuro, como nós estamos construindo o nosso amanhã. Depende de cada um de nós, porque nós somos um somatório de situações. E nesse somatório de situações, nós podemos cair num processo de ódio, que nos levará a comprometer a nossa encarnação e que nos colocará em situação difícil de reparo nessa e na próxima, ou podemos desenvolver doenças baseadas nesse ódio
que nós não vamos cometer uma atitude de agressão contra o outro, mas contra nós mesmos. E aí a gente vai limpar o ódio através da dor. De todas as duas formas, vamos expiar. Uma vai expiar pela consciência culpada ou pelos trâmites da lei, e a outra nós vamos expiar por estarmos numa situação de comprometimento perante nós mesmos, criando problemas para nós mesmos. Poderia ser evitado se a gente desenvolvesse o amor. Ah, eu não consigo perdoar e amar. Vai aprender, ou pela dor, ou pelo próprio amor, ou por outros caminhos que a justiça divina nos coloca ao longo da nossa jornada. Certa vez, fazendo uma visita para crianças deficientes, a gente estava percebendo a companhia de um amigo espiritual. Esse amigo espiritual, então, era um médico na Europa e foi convidado pelo nosso mentor Yakov a participar da tarefa junto com a gente. Ele chegou, viu a primeira criança na cama, inválida, se alimentando por sonda. Ele falou, mas nossa, no meu país era muito fácil de resolver isso. E aí ele foi lá fazendo as colocações. E daí assim foi. Ele era um médico francês, era um espírito, mas tinha sido um médico na França, e foi colocando, não, mas esse daqui, para que a gente vai ficar gastando dinheiro com isso? Isso aí lá no meu país a gente resolveria isso de uma forma mais fácil. Se ele estava se alimentando por sonda, para que colocar a sonda? Deixasse que o próximo processo levaria à morte. Foi assim, foi. Aí chegou numa outra ala, ele olhou para uma pessoa, para uma criança que estava lá na cama. Meu irmão! Quando ele exclamou assim, falou, eu sabia que você estava armando uma para mim, Yakov. Aí, porque todo o acontecimento do dia, ele foi deixando ele bem à vontade, bem à vontade. E a partir daquele momento, esse espírito então passa por uma grande transformação. Ele pergunta, por que meu irmão está nessa situação? Aí mostra-lhe a ficha de comprometimento perante as leis divinas do irmão dele, que era um médico militar. E aí, ele olha para aquela situação ali, e a equipe de mentores explica para ele. Cada 5 minutos daquele espírito preso ao corpo era uma dádiva a ser comemorada por ele próprio e para aqueles que o amavam. Então, esse espírito, logicamente, comprometido com as leis divinas, se cai de joelho diante dos mentores, pedindo perdão a Deus, e ele é ajudado, é amparado naquele momento ali, certamente vai seguir os trâmites reencarnatórios segundo os ditames da sua consciência. Cada um de nós teremos um momento de despertar. Portanto, evangelizemos nossos sentimentos para não deixarmos nos envolver por essa nuvem negra que em um dado momento vai nos colocar de joelho perante a paternidade divina e falar, Senhor, perdoa-me. Só que nós sabemos que não podemos dizer que não sabíamos. Nenhum de nós na Terra podemos dizer que não sabíamos. Principalmente quem fez curso superior, porque tem conhecimento para discernir. Se quer enveredar pelo mundo das trevas e achar que só existe uma vida aqui, vamos gozar a vida, problema de vocês. Vai chegar a hora que a ficha vai cair, a lei vai te bater a porta e você vai ter que pagar as contas. Cuidado. A lei é justa, é de misericórdia, mas tem uma certa severidade nessa misericórdia. Porque a lei, Deus misericordioso, mas é para educar, para disciplinar. Pois a doença física no organismo passa a existir a partir do momento que ocorre uma saturação de energias deletérias nos corpos sutis, advindo necessidade da limpeza. Isso provocará o aparecimento do sinal físico que chamamos doença, sendo na realidade uma descarga do veneno psíquico. Essa descarga do veneno psíquico gera aquilo que nós estamos acostumados a chamar de doença. Para a espiritualidade superior, uma bênção divina chamada limpeza do perispírito. Limpeza perispiritual. Portanto, entre limpeza perispiritual e o veneno psíquico, que pode nos levar a tomar qualquer atitude agressiva e inconsequente, preferimos ficar com essa limpeza. Se a gente tem que fazer a limpeza, melhor que a gente tenha ferramentas que nos dê melhor espaço para limpar. Por exemplo, se a gente vai comer alguns salgadinhos aqui nessa sala, cai, suja de chão de gordura. Se a gente passar um pano, vai limpar aquela parte da massa que estaria ali sendo vista por todos, mas a gordura vai ficar. Se a gente pegar um outro pano e limpar bem, esfregar ali, alguém vai passar lá, vai pisar, vai dar aquela escorregada. Mas se você pegar um pouco de água sanitária, molhar o pano e passar,
já vai ficar menos vulnerável a uma pessoa escorregar naquele chão que estava engordurado. Pois bem, ao longo da nossa vida, nós temos essas possibilidades. Os outros tratamentos, as outras terapias, ao nosso ver, é como simplesmente passar um pano. Ao tomarmos a homeopatia, ela vai fazer como água sanitária no chão gorduroso, vai limpar em profundidade, vai fazer com que a gente se desintoxique. E ao desintoxicarmos, então a gente tem um novo horizonte, uma nova possibilidade para as realizações que precisamos fazer. Portanto, é necessário que trabalhemos pelo nosso aperfeiçoamento, pela nossa melhoria e principalmente pela nossa desintoxicação. Se você tem oportunidade, procure um homeopata, procure aprender a homeopatia, trate-se com homeopatia, se desintoxique, exonere, tire seu catarrira para fora, jogue sua sujeira fora e tenha saúde e uma velhice estável, menos dolorosa possível. Assim como exemplo, podemos entender que o câncer são as lágrimas da alma, que após um passado de atitudes de agressão de vários matizes, produz uma dolorosa forma de limpar-se a si mesma e retornar aos princípios estabelecidos pelo Pai. Portanto, nós estamos aqui na Terra para fazer essa limpeza. Evitemos que cheguemos a desenvolver um mal maior, desenvolvendo todas as possibilidades que estiverem em nossas mãos de angariarmos saúde, de termos saúde. Portanto, entender a homeopatia é um princípio básico para que nós entendamos também as leis divinas e saibamos respeitar cada vez mais Deus como um Pai de amor e de misericórdia.